Dando continuidade ao nosso estudozinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 2, vamos fazer uma breve leitura e tecer alguns comentáriozinhos segundo a orientação que nos foi dada. Então, capítulo 2, ele versa sobre a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. Começa com a instrução dos Espíritos, na qual Jesus fala sobre a sua realeza. E ele dizia assim, entre aspas, meu reino não é deste mundo. Eu não vou citar tudo, né? E sobre a vida futura. A vida futura. Na época de Jesus, os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era compensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. E esse mundo que Jesus promete àqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, e os bons encontrarão sua recompensa, era dito pelo povo judeu. Jesus, então, não lhes deu um esclarecimento completo, porque eles não compreenderiam, né? E ele colocou a vida futura apenas como uma lei da natureza naquela época. Já a doutrina espírita vem completar o ensinamento de Jesus, quando os seres humanos estavam aptos para compreender a verdade. Com o espiritismo, a vida futura é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Ela representa a verdadeira justiça de Deus. Então, esse foi o item 1, né, sobre a realeza de Jesus. O título de rei atribuído a Jesus, né, é dado àquele cujo gênio coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. Essa realeza, nascida do mérito, é imorredora. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando principalmente após a morte. Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. De uma forma simbólica, velada, Jesus falava ao povo sobre a sua realeza, a realeza da vida espiritual, a verdadeira vida, que todos nós galgaremos, não é? Que na verdade nós não somos esse corpo aqui, nós somos espíritos encarnados temporariamente. Segundo o Livro dos Espíritos, o planeta Terra não é o primeiro planeta onde nós habitamos, então nós habitamos outros planetas também. E o planeta Terra está passando por uma transformação que todos sabem, né? Está passando de um grau de provas e expiações a um planeta de regeneração. Vai levar um tempinho, mas isto faz parte da evolução do planeta, da evolução dos seres humanos que nele habitam. A humanidade não se restringe ao planeta Terra, existem outros planetas com humanos, tá bom? Então, dando continuidade aqui, o segundo item, né, reafirmando, Jesus se considerava rei do plano espiritual, não da terra. Não iria usurpar o reinado de nenhum rei da sua época, né? O item 2 fala sobre o ponto de vista, né? A moralização do ser humano muda o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, a vida corporal não é mais do que uma passagem, como acabamos de dizer, né? As atribulações da vida não são mais do que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração. A morte nada tem de assustador, é a porta da liberdade, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário, ele aceita as inquietações da vida e disso resulta uma calma de espírito que lhe suaviza a vida, a matéria, a amargura, não é? A vaidade ou o orgulho ferido são tormentos que fazem sua vida uma angústia. Assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Ou seja, o homem materialista,
vive em eterno sofrimento porque ele se limita a julgar que a vida só nesse momento, no aqui e no agora. Então ele se prende e sofre pelos bens materiais, ao invés de buscar, né, a sua espiritualidade, a sua conexão com essa força maior universal que está presente em todos os lugares, né? O ponto de vista a partir da vida terrena, o mal que o atinge adquire uma grande importância, aqueles que são materialistas, né? A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor. Vemos que a importância que se dá aos bens terrenos está na razão inversa da fé na vida futura. Então, o homem é muito materialista quando ele não crê na vida futura e baseia os seus pontos de vista apenas no momento atual. O homem busca instintivamente o seu bem-estar, isso é normal. Mesmo a certeza de ficar pouco tempo em um lugar, ele ainda quer permanecer. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha por necessidade, por gosto e por dever, cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra. Somente aquele que considera o futuro dedica ao presente uma importância e se consola dos seus infortúnios pensando no destino que o aguarda, né? Então, o homem, a lei de trabalho é uma lei natural, todos nós precisamos trabalhar para nos mantermos, para ajudarmos na engrenagem da evolução do planeta. É uma lei natural, o trabalho, né? O Espiritismo amplia o pensamento e abre novos horizontes no entendimento do ser humano, do que é a espiritualidade. Ele mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá uma base, uma razão de ser à fraternidade universal. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Então, é sobre o que está falando aqui, né? Na instrução dos Espíritos, que Jesus falava em sua época, né? De forma metafórica, com as parábolas, com simbolismo. Depois o Espiritismo veio revelar, explicar muitas citações de Jesus no próprio Evangelho segundo o Espiritismo e também nos outros livros da codificação, né? Nós estamos aqui fazendo apologia a alguma religião específica, né? Porque nós sabemos que todos os caminhos levam a Deus, cada ser humano está no seu grau de entendimento, nossa mente é muito restrita para entender, compreender o que seja a divindade. Todavia, né, quando cremos numa força maior, quando cremos em Deus, é mais fácil para nós lidarmos com toda a situação, é mais fácil para nós desenvolvermos a fraternidade, o respeito ao próximo ser humano, o amor a Deus, a si próprio, a natureza, toda a natureza, e paulatinamente irmos desenvolvendo nosso potencial do espírito, nossos talentos espirituais. Resumindo, nossa mediunidade, nossas aptidões extrasensoriais. Dessa forma, todas as religiões espiritualistas que norteiam o ser humano a refletir sobre o que lhe é dito, a ponderar, a usar o bom senso, a usar a sua capacidade de escolha, que é o livre-arbítrio, né? A não julgar o próximo, a não julgar as outras crenças, mas a tentar compartilhar conhecimento, né? Compartilhar fraternidade, fazer o bem que ele possa fazer, procurar se estudar e estudar todos os conhecimentos científicos que se põem ao seu dispor, porque ele vai evoluindo na questão intelectual. Todavia, isso somente não basta. Sabemos que é necessário, principalmente, a evolução moral, que só se dá através da reforma interior, da própria reforma, de nos tornarmos mais tolerantes com o próximo, principalmente com aqueles que nos incomodam, não é?
de tentarmos dar o nosso melhor na nossa vida, com a nossa personalidade, com a nossa postura diante das situações, nossa postura profissional, que há de ser ética, nossa postura pessoal, nosso convívio familiar, que sabemos que é muito difícil na maioria das vezes. Contudo, aqui cumprimos mais uma etapazinha do nosso pequeno trabalho, comentando sobre a aplicação prática do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, dos ensinamentos de Jesus, né, na nossa vida prática. E desejamos que cada um possa refletir nessas poucas palavras, se lembrarem dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso governador planetário, para que possamos, aos pouquinhos, nos tornarmos pessoas melhores, mais compreensivas, mais pacientes, mais tolerantes. Aprendamos a dominar nosso egoísmo, nossa inquietação, né? Nossa vontade de revidar a menor provocação, porque isso sim é vencer uma luta, é se vencer. Então nós não conseguimos jamais mudar o outro, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos, vigiando nossas próprias atitudes e procurando nos tornar melhores a cada dia, segundo a orientação desses grandes mestres que já passaram por aqui. Não é como um amigo disse, qualquer outro homem deveria fazer o que Jesus, Buda e Krishna fizeram, não é isso? Mas qualquer outro homem há de chegar a essa evolução espiritual, sim, nesse planeta Terra que está ascendendo, se tornando um planeta de regeneração. Então desejamos a todos muita paz, muita harmonia e que continuemos na busca de uma melhora pessoal, de uma contribuição para a evolução do nosso planeta, na nossa comunidade, no nosso lar, na nossa cidade, no nosso país, enfim, de todas as formas cabíveis e éticas que possamos empreender nessa nossa curta jornada na Terra. Graças a Deus.